Seja muito bem-vindo ao Teologia, e este é o quadro Podcast do Tchê. E hoje nós temos um convidado muito querido, um irmão querido, chamado Rafael Nascimento. Ele é um empreendedor, ele é professor, ele é casado, tem 2 filhos, e ele foi professor por muito tempo do ensino público de ensino. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. Nós vamos conversar sobre uma visão bíblica de educação, uma visão bíblica da escola. Então fica aí, em 10 segundos nós nos vemos. Seja muito bem-vindo, Rafael, ao nosso canal. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite em falar em um tema, um assunto muito importante para nós e para a atualidade. Eu quero dar as boas-vindas. Você pode ficar à vontade. Vamos conversar aí nessa hora e meia que a gente se propôs a falar. E a gente vai meter para frente, vamos falar um pouco sobre a Bíblia, sobre escola, educação. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, pastor Leandro. Uma alegria muito grande fazer parte desse momento. Eu acho que, como povo de Deus, nós precisamos entrar nesse universo, que é o universo das mídias sociais. E o povo de Deus precisa ter essa voz ativa, né? A gente precisa apresentar para esse mundo que tem um manual de fé, de conduta moral, ético, e que o povo de Deus tem que seguir e tem que espalhar esse manual, né? Em todas as áreas da sociedade. Então, que eu estou na expectativa boa desse nosso momento aqui de prosa. Vamos lá. Vamos lá, a minha expectativa também está lá nas alturas. Para começar o nosso tempo de conversa, eu quero iniciar perguntando a você como foi a sua experiência dentro da escola? Como é que foi a sua experiência como professor no ensino público em geral? No ensino público, se tu também atuou na escola particular, como foi a tua experiência enquanto professor? Eu diria que eu tive 3 momentos. 3 momentos. Primeiro momento, o momento de aprendizagem, né? Nenhum professor ele inicia sua carreira com aquele sentimento, poxa, sou um professor, chegou a hora de lecionar. Nenhum professor. Até porque a faculdade ela não ensina isso, né? A faculdade ela não ensina a praxis, né? Ela não ensina você ensinar. Ela transfere aquele conhecimento, né? Que etimologicamente a palavra ensina é isso, é transferir conhecimento. Ela transfere aquele conhecimento. Infelizmente, ela não se preocupa com o método, né? Ela não se preocupa com, pelo menos não como deveria, né? Existe a disciplina de didática, né? De ensino e aprendizagem, mas falta muito nas instituições que ensinam licenciatura, né? A prática, né? A praxis, né? Que a gente chama. Então, eu diria em 3 momentos. O primeiro momento, aquele momento de inexperiência, onde você erra muito no processo de ensino-aprendizagem, como lidar com o aluno, como preparar uma aula. Esse momento, talvez, eu levei 1, 2, 3 anos. A minha carreira como professor começou muito cedo. Eu comecei com 19 anos de idade. Entrei aos 18 na faculdade, e 19 eu já estava lecionando nas escolas particulares, porque existe um artigo na Constituição, é o artigo 4, que permite você lecionar mesmo não sendo formado, pelo menos nas áreas de ciência. Acho que também em algumas outras áreas, né? Áreas da natureza que a gente chama. Então, o primeiro momento, esse momento, tem experiência. O segundo momento, eu diria um momento de muita alegria, né? Porque depois de alguns anos lecionando, eu fui trabalhar numa escola modelo, são as escolas profissionalizantes aqui do estado do Ceará, né? Eu fui coordenar um curso de Química e ser professor ao mesmo tempo, né? Geralmente, o primeiro professor daquele curso que está abrindo, ele passa a ser o coordenador de curso. Então, foi um momento maravilhoso, porque eu tinha uma turma só, geralmente eu tinha 12 turmas, dava aula de manhã, tarde e noite.
E eu fui para uma instituição onde eu só tinha uma turma. Eu dava 12 aulas por semana. O resto era de planejamento, né, de estruturação do curso. Então, eu diria que esse momento foi talvez o melhor momento assim, da minha carreira como professor, né? Acho que depois de uns 5, 6 anos você chega àquela conclusão, poxa, estou na sala de aula, sei o método, estou numa instituição legal, tenho equipamentos para poder trabalhar, a escola era toda climatizada, sempre com data show disponível, com laboratórios, com auditório, com anfiteatro e tudo, laboratório de informática. Então, foi um momento muito bom, um momento que durou uns 4, 5 anos, foi um momento excelente. Eu diria que foi o auge assim, na minha carreira como professor. E o terceiro e último momento foi um momento assim de fim de carreira, né? Eu vou ter que me preparar para fechar esse ciclo e iniciar um outro ciclo. Porque é um momento que você enxerga os erros do sistema educacional, você já tem uma certa maturidade. E essa maturidade, geralmente, o professor atinge com uns 10 anos de sala de aula, 8, 10 anos, pelo menos foi o meu caso. E aí você começa a ver as linhas mestras que sustentam o sistema educacional brasileiro. E é triste, muito triste. Para quem é um servo de Deus, para quem entende que esse mundo jaz no maligno, você fazer parte de um sistema que censura, que constantemente barra o seu pensamento e tenta lhe silenciar, é lamentável. O povo de Deus não pode se calar. Então, meu terceiro momento foi esse, foi um momento de embate, né? De embate de ideias, ideias filosóficas, ideias religiosas, ideias políticas, ideias econômicas, porque o povo de Deus tem uma cosmovisão totalmente diferente, né? Uhum. Então, esse terceiro momento foi um momento assim, mais difícil da minha carreira como professor, mais do que o início, que eu seria aquele professor leigo, né? Desculpa, tem uma rinite aqui, claro, vai ter um... E esse terceiro momento foi um momento bem difícil, né? E eu entendi que seria o fim de um ciclo. Eu falava muito para mim mesmo, para as pessoas que estavam próximas de mim, para minha esposa, né, meus amigos, que minha trajetória na educação tinha um ciclo. Eu precisava fechar esse ciclo. Uhum. E eu entendi que era Deus fechando uma porta e abrindo outras. Ele já estava colocando no meu coração outros desejos, então eu achei por bem finalizar a minha trajetória como professor. 13 anos de sala de aula, e eu digo para todos precisam ter essa experiência. Em algum momento da sua vida precisa ter essa experiência. A palavra de Deus fala, e eu entendo aquilo ali como uma ordenança, como um mandamento, Mateus 28, Cristo vai dizer que a gente precisa ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e o que é que fala lá? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Então, o ensino tem que fazer parte da vida cristã. E a gente utiliza, sim, esses momentos que a gente tem como professor para ensinar aquilo que a gente entende que tem valor eterno e que é o único caminho que, de uma certa forma, pode livrar o homem da escravidão. Uhum. Então, foram 13 anos em sala de aula, 13 anos divididos em 3 etapas maravilhosas, mas o finalzinho foi Deus me mostrando. Fecha esse ciclo que eu quero levar para outro ciclo. E dentro dessa tua experiência toda, 13 anos de sala de aula, eu acredito que você amava muito o que fazia, quero acreditar que sim. E dentro desse último estágio que levou com que você visse todos esses problemas, todas essas questões difíceis de lidar, quais delas ou qual ação, qual o problema que fez com que você decidisse sair, decidisse deixar a sala de aula? Eu diria vários problemas. Foi só um, não.
foram vários, né? Então, vamos lá. E talvez nem problemas, mas anseios pessoais mesmo também entram, né? Problemas e anseios. Então, vamos lá. Começar com os problemas. Eu diria que o principal problema é o ambiente hostil ao pensamento conservador. Vocês fazer parte de um sistema, de uma instituição, eu falo aqui de forma geral, o sistema brasileiro, de forma geral, seja público ou particular, ele é extremamente hostil ao pensamento conservador. E quando eu falo pensamento conservador, é o pensamento conservador histórico e o pensamento conservador bíblico, né? Então, esse é um dos problemas que me fez fechar esse ciclo, né, de lecionar. Um outro problema é você presenciar a contínua espiral descendente do pecado nessa geração de jovens. Eu percebia que, quando eu comecei a lecionar, existia, sim, uma geração de jovens inclinada para o mal, né? Mas, à medida que os anos foram passando, você presencia jovens cada vez mais rebeldes à liderança do professor, ao respeito ao mais próximo, a visão de mundo mesmo. Você percebe que o professor cristão, ele não está na sala de aula, pelo menos não deveria estar, só para transferir o conhecimento, só para ensinar. Ele quer mais, ele quer cultivar valores no coração da geração, não é verdade? O professor cristão, pelo menos, ele deveria ter esse sentimento, esse desejo, né? E aí você presenciar jovens que entra a geração, sai a geração cada vez mais alheio à vontade de Deus, mais rebeldes, né, mais grosseiros. Você fica se questionando se é o seu método que tem que mudar. E o professor cristão, ele muda o método constantemente a fim de ganhar o coração dos seus alunos. Só que não adianta. O sistema educacional, ele tem um outro sistema, uma outra... eu gosto de usar esse termo mesmo, né? São as linhas mestras, né? As ideias básicas, pronto, que é uma das definições de doutrina, né? Eles têm uma das ideias básicas deles totalmente hostil ao cristianismo, né? Ao pensamento conservador. Então, isso aí foi um outro problema. Um terceiro problema, eu diria, eu queria mais tempo para a minha família e para mim. Eu queria estudar mais, eu queria ler mais. Porque quando você começa a ver muitos problemas, e esses problemas não têm soluções, você quer entender a origem desses problemas, né? Então, eu queria mais tempo para estudar. Infelizmente, o sistema educacional brasileiro, pelo menos a nível básico, sobra pouco tempo para o professor estudar. Estudar, assim, conteúdos transversais, né? Ele passa muito tempo estudando só aquele conteúdo. Então, todo semestre eu ia reestudar disciplinas que eu já tinha dado no semestre anterior, e assim você se sente estagnado no conhecimento, né? E quem gosta de estudar, você quer crescer no conhecimento de múltiplas áreas. E não sobra tempo. Geralmente, eu era dedicação exclusiva. Trabalhava em escola integral, então não sobrava muito tempo para estudar conteúdos transversais. Então, o terceiro problema, precisava de mais tempo para a minha família e para mim mesmo. Queria buscar outros conhecimentos e não permitia. Bom, para além dos problemas, alguns anseios mesmo. Eu queria ser empreendedor, queria ter meu negócio próprio, né? Gosto muito de política. Eu entendia que a política, no final da minha carreira como professor, ela seria uma pedra essencial para modificar até o sistema educacional. Então, esse anseio de empreender, de ser um ativista político, ou até mesmo político, né, me fez também querer deixar a educação. Então, eu diria para você
seria mais ou menos esses problemas e esses anseios aí. Você falando aí sobre esses problemas de rebeldia e falta de disciplina, eu lembro quando eu era garoto, quando era guri e estudava, eu acho que foi a última geração onde tinha disciplina, ou pelo menos um pouco de disciplina. Eu me lembro que na sala de aula, Talvez. eu via os meus colegas, né, e tanto eu como meus colegas, quando tinha bagunça, a gente não podia fazer bagunça, senão nós saíamos da sala de aula. E nós tínhamos um medo muito grande de ir para a secretaria e assinar o livro negro, porque se nós assinássemos o livro negro, nós iríamos talvez cair numa dispensa, né? Uma suspensão escolar de 2, 3 dias, e nós chegaríamos em casa com essa suspensão e levaríamos peia, como diz aqui. Então, nós tínhamos um medo de desacatar a autoridade do professor, um medo de fazer a bagunça, apesar de fazer algum tipo de bagunça da aula, mas nós tínhamos esse senso de respeitar o professor, de respeitar as normas ali da sala de aula para não ir para a secretaria. E uma das coisas que depois que eu cresci um pouco mais, eu até fiz até o 4º semestre de História, licenciatura em História, e vendo num estágio dentro das escolas como a rebeldia havia se tornado algo muito problemático, e além da rebeldia, a falta de disciplina, outros tipos de ensinos que os professores traziam, porque na época que eu ingressei na faculdade, parece que o sistema ou o método de ensino ele estava mudando, estava passando para o construtivismo. O professor não era aquele que estava ali para passar o ensino para o aluno, porque o aluno, como a palavra mesmo diz, é sem luz. Então, o professor está ali para dar luz ao aluno, para ensinar o aluno. Né? Então, nas aulas de história, na pedagogia e tal ali, a gente estava sendo apresentado a esse tipo ou esse método de ensino de construtivismo. Nós éramos apenas uma ponte ou uma ajuda que iria fazer com que o aluno construísse o ensino. Então, eu já vi algumas coisas aí bem diferentes daquilo que eu havia aprendido quando era criança na escola. Então, talvez essas coisas pudessem fazer com que, ou fizeram com que esses problemas crescessem dentro da escola, né? Falta de disciplina, imoralidade, corrupção dentro. E eu não sei, você pode me corrigir se eu estiver errado. A baixa qualidade de ensino a partir desse método. Eu não sei se você passou por com certeza deve ter passado por esse método, ter sido apresentado a você esse método. Eu não sei se foi por causa disso que as coisas pioraram dentro da escola, mas você pode falar para nós um pouco dos problemas, além desses que você mencionou, que fizeram com que você saísse da escola, os grandes problemas ou os maiores problemas hoje dentro da escola, que os pais devem se preocupar, que até os filhos devem se preocupar, que estão aprendendo lá, quais são os maiores problemas que a gente enfrenta no ensino, na escola, né, nesse âmbito? Não, sem sombra de dúvidas. Foi tocado aí, você tocou no ponto assim, essencial, que está linkado ao que eu falei, né? A rebeldia ela está totalmente conectada com a ausência de disciplina. Então, você puxou esse fio aí para a gente desenrolar, né? E, de fato, a introdução do método Paulo Freire, que é um marxista, né? De visão marxista, visão progressista, sem sombra de dúvida, ela tirou a autoridade do professor. E o método construtivista, ele é exatamente isso que você falou mesmo. O professor é muito mais um mediador do conhecimento que a autoridade do conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte: quando você vai para a etimologia da palavra educação, ela se alicerça num tripé. Qual é o tripé?
O que é que seria educação? A educação ela está associada a um tripé. Que tripé é esse? A questão intelectual, a questão moral e a questão física. Então, educação é como se fosse um conjunto metodológico que você vai transferir aquele conjunto no processo de ensino-aprendizagem, valores morais, intelecto e o desenvolvimento físico. Não é à toa que existe a disciplina de ciência, de educação física, porque a gente sabe que o intelecto também ele precisa do físico para ele poder se desenvolver. E o principal expoente no sistema educacional brasileiro, pelo menos nessas últimas 4 décadas, né, mais ou menos de 1970 para cá, 1970, 1980, o patrão da educação é Paulo Freire. Então, você remove a autoridade moral e intelectual do conhecimento, que é o professor, ou pelo menos deveria ser, pelo menos essa é a visão construtivista, e você dá mais ferramentas para que essa autoridade moral e intelectual seja o aluno através do estímulo. Você só estimula o aluno e nesse estímulo ele vai se desenvolver ao ponto de alcançar a moralidade, a intelectualidade que eu contemplei. Funcionou esse método? Não, obviamente não. Se você não tem um mentor, se você não tem um exemplo, se você deixa o jovem entregue a si, porque a palavra de Deus fala um jovem entregue a si. Não vai nada, né? Pois não. Não, eu ia perguntar uma coisa a você, dentro dessa parte, a questão de que o professor, dentro desse método, como uma ponte, um ajudante para que o aluno construa o seu ensino. Entra também naquela questão de que o professor ele deixa de formar o aluno para fazer com que na verdade, muda isso, né? Desculpa. Ao invés de formar, ele doutrina. Como é que seria essa questão? E se você pudesse definir para nós essa diferença entre doutrinação e formação dentro da sala de aula? Isso é uma pergunta excelente, porque muitas vezes a falta de definição dos termos faz com que você caminhe num sistema educacional totalmente errôneo, né? Totalmente obsoleto. Então, assim, se for para a gente colocar em escala de abrangência o processo de aprendizagem de um indivíduo, a maior escala de abrangência é o que nós chamamos de doutrinação, o ato de doutrinar. E o que é a doutrinação? A doutrinação são as ideias bases por meio da qual você vai transferir o conhecimento. E essas ideias bases, ela entra a questão filosófica, ela entra a questão religiosa, ela entra a questão econômica, ela entra essencialmente essas 3, né? Religiosa, filosófica e econômica. Então, a doutrinação, doutrinar é isso, é você estabelecer que daqui para frente você vai educar, você vai ensinar, consequentemente você vai formar em cima dessas linhas mestras, né? Então, a doutrinação, resumidamente, seria isso. Seria as ideias bases. A formação já é o produto disso. É a conclusão, o quanto aquele aprendiz assimilou dentro daquelas ideias filosóficas, religiosas, econômicas, que aquele sistema educacional poderia passar.
E o que é o ensino? O ensino, ele seria basicamente a transmissão do conhecimento. Então, a doutrina é o corpo principal, é como se fosse o esqueleto no sistema educacional. Os músculos seria a educação, né? E a formação, o corpo todo. Tem uma ilustração melhor. Vou dar uma ilustração melhor aqui. Por favor. Eu gosto muito de construir, né? Vou dar uma ilustração bem interessante aqui. Uma casa, ela tem a sua estrutura fundamental. E a sua estrutura fundamental é a fundação, né, que ali tem o alicerce, o baldrame, as colunas e as vigas. Então, uma casa, o básico da estrutura de uma casa seria o alicerce, as colunas e as vigas. O que seria a educação? A educação seria o acabamento, a cerâmica, a pintura da parede, né? As arrumações, seria o acabamento daquela casa. O que seria o ensino? O ensino é o conhecimento por escrito que o engenheiro civil tem que ter, que o arquiteto tem que ter, e até mesmo o pedreiro tem que ter. Ainda que não seja por escrito, mas é aquele conhecimento intelectual que a pessoa tem que ter por observação, que aprendeu observando alguém fazendo. E a formação é a casa pronta. Né? O prédio pronto. A gente costuma dizer que a formação é o produto, é a conclusão, é a entrega. Né? Então, definindo... Pois não. Acho que está dando um pouco de delay aqui, por isso que eu acho que quando você para, eu acho que você parou de explicar. Mas pode continuar. Deu uma travada aí, não entendi. É que parece que está dando um pouco de delay aqui, mas você pode continuar, porque quando você para continuar, aí eu acho que você terminou, aí eu entro com outra pergunta, mas é só um delay. Mas você pode continuar a explicação, eu que achei que você tinha terminado. Mas deu para entender aqui a ilustração que eu dei da casa, que seria etimologicamente esses termos eles são importantes. Doutrinação, educação, ensino, formação. Deu sim. Então, assim, eu não veria, dentro dessa ilustração da casa, eu não tenho nenhum problema com a doutrinação na escola. A escola, ela necessariamente, você querendo ou não, ela é uma instituição que vai doutrinar. Mas sabe qual é o problema da doutrinação no Brasil? É que a casa está feia demais. A casa, o reboco está caindo, está desabando as colunas, a fundação não presta mais. Tem que terminar de derrubar essa casa e reconstruir outra. Porque foi proposto uma fundação paulo freiriana, né, com todos aqueles filósofos, pensadores do sistema educacional que eles criaram, Vygotsky, Vallon, Piaget, trocentos outros. E a verdade é que esses teóricos, né, eles são chamados de teóricos da educação, juntamente com Paulo Freire, foram implantados no Brasil. E a casa está horrível. A casa está horrível. Não está funcionando. Educação, o que você disse que uma pessoa ela é bem educada? Ela é bem educada. Você está dizendo que, moralmente, aquela pessoa tem valores interessantes, não é isso? Uma pessoa bem educada, intelectualmente, ela pede um por favor, um obrigado, um com licença, pois não. Então, você não vê esses jovens. Pelo contrário, os jovens estão com um linguajar cada vez mais ofensivo, destrutivo, sem moral nenhuma e sem intelecto nenhum. Você chega para fazer perguntas básicas, né, de geografia, história, ciência, eles não sabem. Ou seja, a doutrinação
Está errado. Essa doutrinação que foi imposta, ela não presta. Porque se ela prestasse, eu não veria nenhum problema. Entendeu? Mas a doutrinação implantada no sistema educacional brasileiro, seja público ou particular, seja na academia, seja na educação básica, ele não presta, ele não funciona. E eu diria, eu me recordo, uma vez eu cheguei professor de filosofia, contar uma experiência aqui, que é bom a gente contar as experiências, né? Claro. Eu cheguei professor de filosofia e sociologia, eu sempre troco lá, né? Eu cheguei para ele e falei assim, professor, estou com uma pergunta aqui que está entalada aqui na minha garganta, eu estou doido para saber sua resposta. Ele, diga, professor, ele me respeitava muito, eu respeito muito ele, até hoje, professor Francisco, nessa última escola que eu finalizei minha carreira, né? Uhum. Senhor, eu já vi várias vezes nas suas aulas de filosofia, pelo menos os meninos comentando, né, de Platão, de Sócrates e tantos outros filósofos. E assim, eu percebo que você fala dos filósofos antes do ano zero, parece que todos os filósofos gregos parecem contemplados. Fala dos filósofos depois do ano zero, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Uhum. E a minha pergunta é, teve um filósofo mais importante, mais relevante para a história da humanidade do que Jesus? Aí ele ficou pensando assim, realmente? Porque ele já tinha participado, já tinha feito parte do seminário católico, né? Uhum. Estudou por alguns semestres, e parece que no meio católico eles rodam, parece que o país, dependendo do segmento lá. E ele acabou não concluindo o seminário, fez a faculdade, parece que de filosofia, e foi lecionar. E eu botei essa pulga atrás da orelha dele, e a resposta dele para mim foi que ele não sabia por que Jesus não estava nos livros de filosofia. Aí eu falei, pois é, professor, isso me incomoda demais, porque teve um homem que teve um método moral, físico, intelectual, superior ao de Jesus, eu desconheço. Se você tiver um, me apresente que eu quero conhecer. Teve um educador melhor do que Jesus. Por que que ele é sumariamente removido dos livros? Não se fala nada. Tem algum filósofo mais documentado ao longo da história da história da Idade Média, moderna, contemporânea, de pessoas escrevendo sobre ele, estudando os métodos dele? Teve alguém superior a Jesus? Não. Por que que ele é removido? Opa, ele é removido porque tem alguém que, no processo de construção do ensino e aprendizagem do sistema educacional brasileiro, intencionalmente removeu Jesus. E isso me frustrava demais, sabe? Isso na filosofia, né? Fora as outras áreas do conhecimento. Muita coisa importante é removida e coisas totalmente desnecessárias. Na verdade, Sócrates, há dúvida se de fato ele existiu. E eu não falo só, eu não falo só na questão histórica, não, né? Dentro da filosofia, não. Jesus é o filósofo mais bem documentado da história da humanidade. Não há dúvidas da existência dele. Não só na crítica interna, como na externa. Não só no nosso meio, no meio religioso, mas no meio dos historiadores. Por que que esse homem é removido? Né? Então, isso é para mostrar um dos motivos por meio do qual o sistema educacional tem abraçado teóricos, filósofos, que infelizmente eles não estão promovendo o que se espera de uma geração na pós-modernidade. Né? A gente está evoluindo, né? Na ciência se defende tanto que o homem está, né, pelo menos uma parte da ciência, né, que eu não abraço, mas se defende tanto nessa parte que o homem está evoluindo. Como é que o homem está evoluindo, meu amigo? Se a gente vê uma geração após outra cada vez mais débil, incauta, não dá para entender isso. Não dá para entender assim, dá para entender. Eles que não querem entender, eles não querem aceitar. A gente tem que demolir essa casa e reconstruir.
Agora, me diz uma coisa. Tu acha que toda essa má doutrinação, toda essa debilidade no ensino tem a ver com política? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Tu pode falar um pouco sobre isso antes da gente ir para o próximo tópico? Eu vou tentar apresentar aqui a minha experiência, né? Minha experiência. Tanto eu passei os meus 2, 3 primeiros anos lecionando foi na rede privada, né? Sistema privado de ensino, e os outros 11, 10 anos na rede pública, né? E assim, uma das coisas que a gente presencia é que todos os professores, eles devem se submeter ao projeto político-pedagógico, ao PPP, Projeto Político-Pedagógico das Escolas, né? É como se fosse a carta magna daquela instituição. Uhum. Que ali vai ter os deveres, as responsabilidades que cada integrante, seja professor, seja coordenador, diretor, seja aluno, tem que seguir, né? Aí o que acontece? Vou começar com a rede pública. Ok. A rede pública, ela é formulada da seguinte forma: você tem um núcleo gestor, que é composto pelo diretor e mais 2, 3 coordenadores pedagógicos. Em seguida, você tem os coordenadores de área ou coordenadores de curso. Eu era um dos coordenadores de curso. Depois, você tem os professores das disciplinas diversas, né? A gente chama das áreas, né? Área da natureza, linguagens em códigos, por aí vai. E, por fim, você tem os funcionários e, por fim, você tem os alunos. Então, de onde parte, olha o termo, né, que vem doutrinação, de onde parte as ideias básicas daquela instituição? Nós somos tendenciosos a acreditar que é do núcleo gestor. Não, parte do núcleo gestor. O núcleo gestor que senta com os coordenadores pedagógicos, cada um tem sua formação, foram para a academia, fizeram sua pós-graduação, sua especialização, seu mestrado, seu doutorado. Então, eles têm uma autonomia para decidir como é que aquela instituição tem que ser regida. Mas não é assim. Não parte do núcleo gestor as ideias básicas de como aquela instituição vai funcionar. Parte da onde? Parte da Secretaria de Educação ou do município ou do Estado. Se for de ensino fundamental, é o município, porque no Brasil é dividido assim. Se for de ensino médio, é o Estado. E essa Secretaria de Educação, os secretários, eles são escolhidos por quem? Eles são escolhidos pelo Poder Executivo, eles são escolhidos pelo prefeito, ou eles são escolhidos pelo governador no nível federal, que são as universidades, é escolhido pelo presidente, né? E que, na realidade, não diretamente o presidente, né? O presidente escolhe o reitor e por aí vai. Mas a ideia que eu quero passar aqui é o seguinte: todas as instituições de ensino públicas, elas se submetem a secretarias, e as secretarias, elas se submetem ao Poder Executivo. Então, por mais que o diretor ele busque tentar implantar as linhas mestras, né, de que aquela instituição tem que seguir, constantemente o comando vem da Secretaria de Educação. Então, quando o povo escolhe seus governantes executivos, ele está escolhendo um modelo de ensino, ele está escolhendo uma doutrinação. Entende? Vou contar uma situação triste aqui, mais uma para você. Eu não poderia deixar de contar essa situação. Essa última escola que eu trabalhei,
tinha um professor, tinha não sei se era secretário do município, eu não me recordo exatamente a função dele. Eu sei que ele tinha uns projetos que ele circulava nas escolas para aplicar esse projeto. Esse projeto era túnel das sensações, túnel das emoções, alguma coisa assim. Ele chegava na escola, óbvio, né? Falava com o núcleo gestor, porque ele usava o auditório da escola. Não sei a que nível ele apresentava como era esse projeto, mas o projeto era permitido que a escola que fosse executado na escola. Olha como é que era o projeto dele. Ele convidava os alunos da escola a fazer um túnel das emoções, túnel dos prazeres, um túnel de alguma coisa. Então, ele pegava um corredor do auditório, desligava as luzes, colocava uns fluidos de cores diferentes para os alunos, e aí esses alunos convidavam outros alunos a passarem por dentro desse túnel. E quando esse aluno convidado passava por dentro desse túnel, o outro grupo que tinha sido treinado por esse secretário, né, que queria desenvolver intelectualidade, queria desenvolver alguma coisa na mente dos meninos, ele ensinava que os meninos tinham que ficar pegando na escuridão, ficar pegando em todas as partes dos jovens lá, os jovens estavam passando. E aí soltava um líquidozinho de uma cor, que simbolizava o suor, soltava um líquidozinho lá de cor branca, que simbolizava o fluido masculino. Que barbaridade. Isso chegou... É uma imoralidade, né? Imoralidade total. Isso chega ao meu conhecimento. Eu sou conservador, tinha os alunos cristãos da escola, assim, professor, que absurdo, eu não acreditava rolando isso lá. Nós somos escola modelo. Né? Eu cansei de falar na escola, olha, nós somos escola modelo, vocês são alunos modelo. E aí chegava esse conhecimento para mim, e eu cheguei uma vez para a diretora e falei, professora, que negócio é esse? Foi relatado para mim que está acontecendo isso no auditório, a senhora está sabendo disso? Ele, não, professor, é só um líquidozinho que eles passam na mão dos meninos e tal, não tem nada demais, não. Diretora que se dizia cristã, né? E eu tenho uma grande admiração por ela. Isso não, assim, né? Gosto muito dela ainda, né? Mas, infelizmente, ela permitia algumas coisas na escola que, assim, ou faltava coragem ou assim, era fazer vista grossa mesmo, sabe? Porque talvez o rapaz, o educador, né? Que aparentemente ele era um educador sexual, né? Porque ele trabalhava muito com esses temas de sexualidade, esses secretários lá que ele era, né? E o conhecimento é que, não, professor, ele é, como meus alunos falavam, ele é conhecido aqui, ele passa em todas as escolas, ele é pervertido. Os próprios alunos sabiam que era pervertido. E os alunos que amavam a perversão aproveitavam esse momento para fazer tudo o que eles queriam, né? E os que entendiam que aquilo era um absurdo, passava para a gente. Mas, infelizmente, a omissão, a imoralidade, a omissão, a indisciplina é tão grande nas escolas, que você vê assim, rapaz, qual é a necessidade de núcleo gestor aqui? Não está gerindo nada, não está concebendo nada. E vai dar à luz, e se estiver concebendo e gerando alguma coisa, vai dar à luz aí a pior geração de estudantes que esse país já teve. É triste, meu mano. Olha, se eu for contar aqui todas as experiências loucas que eu tive, de perseguição religiosa, de questão, dessas questões imorais, pervertidas. Eu me recordo que no meu último ano de ensino, o funk já dominava o horário do intervalo. Que cada sala de aula que eu trabalhava, né, era uma escola modelo, ela tinha telões, né? E os meninos já usavam os telões no horário do almoço para fazer o baile funk deles, para promover
esse hit do momento, né, que é o funk. Tinha baile funk na hora do recreio. É isso? Não necessariamente baile funk, né, mas eles se trancavam na sala de aula e botavam as músicas que eles queriam. E o momento atual do Brasil, o predominante, é o funk. Eu já cansei algumas vezes de abrir a porta e ver as meninas dançando no funk. Não necessariamente um baile, eles vão fazer um show, né? Mas Algo semelhante. Meninas, algo semelhante, algo semelhante. E assim que ela vê o professor, corre, fica todo mundo rindo. E assim, isso é lamentável, porque você passa 1, 2, 3 anos numa instituição dessa, trabalhando valores, né? E eu sempre falava isso para o núcleo gestor. Minha visão aqui é muito mais do que ensinar química. Eu era professor de química, né? Eu quero formar uma geração diferente da geração que está aí. Eu quero ver uma geração intelectualmente, moralmente melhor do que a que está, porque a que está destruída. E para minha tristeza, nos meus últimos anos, elas não adiantavam que a minha dedicação, o meu testemunho como professor, né, a minha disciplina, não adiantava nada. A onda que tem de professores, essa nova geração de professores, não falam não, essa nova geração de professores intelectualmente está cada vez pior. E moralmente, o que você vê de professor se relacionando com alunos é gigante. Por isso que eu costumo dizer, eu não tenho interesse nenhum que meus filhos vá para o sistema de ensino, seja público ou privado, que não seja confessional. Eu quero meus filhos em instituições confessionais, que ainda assim dá para ter um controle melhor. Entendeu? Quanto mais ir para o ensino superior, que aí a perversão é total. É triste o que tu tá relatando aí, é complicado. E a gente vê que todos esses problemas, todas essas questões, além de ser lamentável, elas assustam, porque ano após ano vai se passando e essas coisas terríveis vão aumentando, vão crescendo dentro da escola. E cada vez mais, como tu disseste aí, a geração que vem chegando não é uma geração que está sendo formada moralmente, no sentido de ser moralmente corretos, ter princípios corretos, mas é uma geração que vai vir com muitos defeitos por causa desse tipo de ensino de doutrinação. Agora, pensando nesses problemas, em todos esses... E de certa forma, é um ataque contra o cristianismo, todas essas coisas. É um ataque contra os princípios conservadores bíblicos que os cristãos zelam, né, ou tentam zelar, tentam lutar para que não seja atingido. E a gente vê um papel muito importante dos pais nessas questões. Eu, particularmente, vejo que os pais eles são muito importantes no processo de ensino dos alunos ou dos filhos. Então, qual é o papel deles nessa questão do processo de ensino, no processo de educação dos seus filhos? Qual é o papel deles? Você, como professor, você, dentro dessas questões, você pode dizer quais são, ou qual é o papel dos pais nessas questões? Sim, sim. A porta está batendo aqui, eu pedi para o meu filho fechar. Tranquilo, a gente corta. Certo, ó. Eu diria que o principal motivo do sistema de ensino brasileiro ter chegado ao ponto que chegou é a total omissão dos pais no processo de ensino e aprendizagem dos seus filhos. A geração de pais hoje é uma geração extremamente apática ao ensino dos seus filhos, à educação dos seus filhos. Então, assim, moralmente, muitas vezes os filhos não têm nem os pais como referencial. Então, em casa, eles já são mal educados, porque os pais, eles estão sem referencial, muitas vezes. A cultura, a sociedade brasileira, ela mergulhou numa espiral descendente do pecado terrível, né?
Esse livro aqui, eu até começando contigo, eu puxei ele aqui para a gente comentar um pouquinho sobre ele, né? Você deve conhecer bem Sim. essa obra maravilhosa de John McCarthy. E ela é maravilhosa porque ele é um compêndio de várias situações imorais, pecaminosas da sociedade pós-moderna. Então, o John MacArthur ele pega as situações lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele vai passando em várias partes do mundo e cidades mostrando assim situações absurdas de imoralidade, né? E de falta de intelectualidade, falta de educação da humanidade no século XXI. O problema do Brasil ele faz parte de um problema maior, que é um problema mundial. E que problema é esse? Um dos problemas é esse, nessa questão da educação, é a total omissão. Lembra que eu disse no começo aqui da nossa conversa que um dos motivos que me fez sair da sala de aula é porque eu precisava estar mais próximo dos meus filhos, participar efetivamente mais da educação. Como professor, aliás, não como professor não, eu acho que boa parte dos trabalhos hoje, as pessoas que têm algum vínculo empregatício, eles têm uma carga horária de trabalho que não permite participar da educação dos seus filhos. Então, começa por aí. Os pais eles estão ausentes da educação dos seus filhos, primeiro que eles trabalham demais. Carga horária de 10, 12, 14 horas por dia. A cultura hoje, muitas vezes, aumenta essa carga horária porque o pai e a mãe têm que pegar uma condução que é mais 1, 2 horas do local, da casa dela até o local do trabalho. Isso toma mais tempo ausente de casa. Eu, particularmente, eu trabalhei 8 anos no Eusébio. Esses 8 anos que eu trabalhei no Eusébio, eu dirigia 32 quilômetros para ir, 32 quilômetros para voltar todos os dias. Isso tirava 1 hora e meia de ida, 1 hora e meia de volta. Né? Então, tirava pelo menos aí de 2 a 3 horas do meu tempo em casa. Tinha dias que eu saía de casa, o Benjamin dormindo, eu chegava em casa ele dormindo. Eu, às vezes, fazia uma extra lá, um projeto com os alunos, né? E aí chega um momento que você fala, eu não tô conseguindo atingir o coração desses jovens, passando 8 a 10 horas por dia com eles dentro da instituição. Como é que eu vou conseguir atingir o coração do meu filho, que às vezes eu só acompanho no final de semana? Então, começa por aí. A ausência dos pais não é só pela falta de conhecimento, não. É a falta de tempo. Não se investe tempo. É tempo demais trabalhando para conseguir bancar as despesas da casa. E eu entendo que nós moramos num país que, às vezes, o pai e a mãe trabalhando, muitas vezes, não dá para cobrir as despesas básicas de uma casa, né? Mas eu creio que um homem e uma mulher orientados por Deus, eles conseguem, como a palavra de Deus fala, remir o tempo e encontrar mecanismos de conseguir manter a casa e participar do processo de educação dos seus filhos. Né? Então, somado a isso, tem a falta de interesse dos pais de entender o que é que se passa na escola. Então, nem aí. O negócio é o filho passar aquelas 4, 5 horas no modelo integral, 8 horas ausente de casa, que dá um descanso para eles, dá para eles trabalharem mais, ou então dá para ficar em casa assistindo as séries, os filmes, né? E esquece que Deus chamou ele para educar os seus filhos, né? Para inculcar na mente deles, para que quando eles chegarem na velhice, eles consigam se relacionar com Deus e, consequentemente, se relacionar com o próximo. Tem um outro livro não. Eu não estou com ele aqui, não. Uma das minhas teologias, eu acho que eu só tenho uma, na verdade. Esqueci até aqui com a teologia sistemática que eu tenho. Eu me lembro que eu estava dando uma lida, achei muito interessante, né? Logo nos primeiros capítulos dessa teologia, o autor, ele falou da antropologia. Uhum. E a antropologia ela é muito importante, o conhecimento antropológico ele é muito importante porque um mau entendimento do que é um homem necessariamente
vai empurrar ele para o mau entendimento de quem é Deus. A antropologia, ela fala muito do homem se relacionando com Deus. Se minha antropologia é deturpada, se eu não entendo o que é o homem, eu não consigo entender a vontade de Deus e, consequentemente, eu vou ter uma vida aqui nessa terra totalmente sem rumo, né? Então, eu vejo que muito hoje dos pais é isso, eles não entendem o papel deles como pais. A antropologia deles está totalmente destruída, né? Eles não entendem a importância que em 20, 30 anos eles vão entregar uma nova geração para esse mundo, e essa geração ela pode ser pior ou melhor do que a... Na verdade, eles estão conformados. Os pais hoje, esses jovens de hoje, né? Essas frases. Esses jovens de hoje, você sabe como eles são. Esses jovens de hoje, eles são rebeldes mesmo. É uma fase, né? Essa é uma fase que vai passar, eu passei por isso. E não é verdade. Não é verdade. Eles estão entregando uma geração, os pais, né, que são os principais responsáveis pela educação, estão entregando uma geração cada vez pior. E as consequências, elas são terríveis para o mundo. Consequências como o índice de divórcio aumentando, o índice de homicídio aumentando, todos os índices que destroem uma civilização aumentando. E muito disso é pela omissão dos pais no processo de educação dos seus filhos. Eu não tenho dúvida disso aí. Um pai cristão, ele está vasculhando constantemente o que os filhos estão estudando na escola. E qualquer desvio de conduta, ele está lá conversando com o diretor, não, vim para conversar com o coordenador pedagógico dos alunos. Não, hoje eu quero conversar com a diretora, olha, isso aqui eu não quero que seja ensinado para o meu filho, não. Você não vê isso, você não vê os pais fazendo isso. E vê muito raramente lá na escola, raramente os pais de alunos sabiam que era professor conservador, então eles me procuravam às vezes, professor, isso, aquilo. Né? Mas é raro, é 1 em 200, entendeu? Então, assim, aqui daria uma conversa de 1, 2 horas com você, só para a gente esmiuçar essa problemática da ausência dos pais. É terrível demais, terrível a ausência. Eu acho que também, se a gente pode trazer o lado mais bíblico, né, o papel dos pais, é entender que eles são os principais educadores dos filhos, né? Eles formam de casa, vamos dizer assim, os seus filhos. Eles que preparam os filhos para enfrentarem essas dificuldades que eles vão ter na escola. Mesmo que não tenham tempo, como tu disseste muito bem, eles precisam achar um tempo, precisam achar mecanismos, precisam achar algum momento para estarem com seus filhos, estarem ensinando eles sobre as dificuldades que eles vão enfrentar, o que eles enfrentam na escola. E como tu disseste muito bem também, os pais cristãos, eles precisam ter muito bem definido isso na mente, no coração, de que eles precisam inculcar nos seus filhos questões eternas, questões divinas, para que o seu coração e a sua mente estejam preparados para enfrentar esses problemas. Eu me recordo de 2 textos, e tu deve saber eles muito bem, como, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, onde nós temos ali o famoso Shema, onde Deus diz que os pais deveriam inculcar em todo momento a palavra do Senhor, seja no deitar, no se levantar, enquanto estiverem caminhando pelo caminho, em todos os momentos. Exato. O pai deveria ter essa responsabilidade. Nós temos também lá em Esdras, capítulo 7, onde Esdras ele se dispôs para aprender, para ensinar o povo, de maneira que o povo pudesse se converter novamente para a palavra de Deus. Mas, em ambos os casos, antes de que houvesse essa responsabilidade de ensinar, de passar o conhecimento para a próxima geração, eles precisavam ter o seu coração disposto a aprender. Em Deuteronômio 6, antes de Moisés dizer, você vai inculcar assim, assim, assado, Moisés coloca dizendo,
essas palavras estarão no seu coração. Então, deveria partir inicialmente do coração daquele que iria ensinar. Então, em Esdras, da mesma forma, Esdras dispôs o coração para aprender e para ensinar os estatutos e juízos do Senhor. Então, eu acho, falando agora, trazendo a conversa um pouco mais para... Não que não esteja sendo, mas para a Bíblia, trazendo princípios bíblicos, eu acho que os pais, eles precisam entender a sua responsabilidade de se aproximar mais da palavra do Senhor, para que eles tenham bem delineado, bem claro na mente, o papel deles como pais, como educadores, vamos dizer assim, aqueles que vão iniciar os seus filhos na educação, ensinando eles primeiro o caminho do Senhor, preparando eles para as dificuldades que, de fato, a gente encontra nas escolas. E pegando esse gancho, a gente tem também a importância da igreja, a importância da teologia para ajudar os pais e os filhos. E qual é a importância da teologia, na sua opinião? Qual a importância da teologia, dos líderes religiosos, aqueles que, de fato, são comprometidos com a palavra do Senhor? Qual é a importância da igreja na vida dos pais e dos filhos nesse processo da educação? Pela graça de Deus, né, eu e você, né, Leandro, nós tivemos a oportunidade de conhecer as Sagradas Escrituras. E uma vez conhecendo as Sagradas Escrituras, Deus nos tem ensinado a importância de todas as instituições que se estruturam na sociedade, né? E nós entendemos que a principal instituição que veio até antes da igreja foi a família, né? Gênesis capítulo 2, ali é estabelecido os alicerces da família, né? O esposo da esposa, o casamento. Né? Então, assim, eu entendo que se a família ela é bem estruturada, ela como a principal célula da sociedade, as outras instituições formadas a partir do conjunto dessas famílias vão ser bem estruturadas. Você vai ter uma igreja sadia se você tem famílias estruturadas. E se essas famílias entendem o papel delas para além do religioso ali no ajuntamento da igreja, se elas entendem que o papel de cada família cristã é interferir diretamente e indiretamente nas outras instituições da sociedade, como as escolas, como a saúde, como a política e muitas outras instituições que existem na sociedade, se essas famílias elas entendem a importância de agir nessas outras instituições, você vai ter uma sociedade sadia. Nesse livro aqui do John MacArthur, né, ele vai falar, o título do livro é Sociedade Sem Pecado. O que é a sociedade? É o conjunto de todas as instituições, as faculdades, as escolas. Você pode citar aqui trocentas outras instituições. E aí você tem a mola mestra, né? Como é que uma família ela consegue caminhar bem enquanto instituição? Ela precisa, o esposo, a esposa, que é o início de uma família, eles precisam entender, aí volta a questão da antropologia, eles precisam entender que eles não vão se dar bem, que eles não vão caminhar bem, que eles não vão viver bem nessa terra se eles não tiverem um manual, se eles não tiverem instruções, se eles não se relacionarem com Deus, se eles não se aprofundarem nesse relacionamento com Deus. Porque o que a gente presencia na sociedade pós-moderna é ela caminhando a passos largos para o ateísmo, que é a ausência total de Deus. Alguns séculos atrás, a gente chamava esses passos de deísmo, né? Que era uma sociedade que
que entendia a importância de Deus, mas Deus criou todas as coisas e deixou a humanidade aí, soltou, né? Deixou a humanidade criar as instituições da Ele é forma só como ela transcendente, né? Fez todas as queria. coisas e foi embora. E partiu, foi embora, né? E isso daí foi péssimo no sistema educacional, porque o deísmo ele avançou com muita força aí para o século XVII, XVIII. Algumas décadas, alguns séculos depois, das famílias e as igrejas entenderem que elas deveriam participar ativamente na construção das suas escolas. As primeiras faculdades do mundo, elas foram estruturadas, e o pessoal de pensamento progressista odeia esse conhecimento, né? Mas eles foram estruturadas por homens e mulheres de Deus dentro das igrejas. Quando você vai para as principais faculdades lá dos Estados Unidos, o nome das faculdades eram os principais pastores presbíteros daquela época. Harvard é assim, e muitas outras faculdades aqui, que a gente poderia citar, que hoje, infelizmente, elas deixaram de beber do cristianismo e passaram a beber do secularismo, né? Mas no início, essas faculdades, que depois se ramificou para escolas, elas tinham participação ativa dos pais. E você pode prestar atenção, o melhor século, os 2, 3 melhores séculos dos Estados Unidos da América, e eu sou um estudioso dos Estados Unidos, pelo menos dos Estados Unidos no período moderno, né? Não esse contemporâneo, que infelizmente os Estados Unidos está se acabando, né? No aspecto moral. Se você for estudar os Estados Unidos do século XVII, século XVIII, olha, eu vou lhe dizer, foi o século onde o cristianismo no mundo mais prosperou, talvez, na história do cristianismo. E foi o período onde você vê uma nação em todas as suas instituições vivendo o cristianismo assim, de forma pujante, né? E aí fez com que os Estados Unidos virassem a maior potência no século XIX, no século XX. Infelizmente, eles abandonaram esses valores. Mas, enfim, sem sombra de dúvidas, você remove Deus da equação e o Deus das Escrituras Sagradas. Né? Se você remove Deus, meu amigo, todas as outras instituições entram em colapso. Não tem para onde correr. Eu não tenho sombra de dúvidas disso aí, não. Eu agradeço demais a Deus, porque no meu processo de educação, ainda nos 10 aos 15 anos de idade, os meus pais me levavam para a igreja, e lá tinha a escola dominical, tinha a escola bíblica de férias, que é a IBF, né? E outras programações, tinham o OANS, e ali a palavra de Deus estava sendo inculcada na minha mente. Isso me fez ter uma cosmovisão de mundo totalmente diferente da maioria desses jovens de hoje, né? Então, eu costumo dizer que um dos principais ministérios dentro da igreja é o ministério infantil. Agora, é doloroso para o pastor, né? Porque esse ministério infantil, ele é um ministério que o resultado ele é a longuíssimo prazo. Você começa trabalhando ali, inculcando, né, na mente daquelas crianças a semente do evangelho. Em 20, 30 jovens, a semente vai brotar 7, 8 anos depois. Mas eu sou muito grato a Deus pelos pastores que fizeram isso, e eu acho que é um compromisso meu diante de Deus enfatizar essa importância da educação religiosa, né? Eu costumo dizer que eu sou a favor da doutrinação bíblica, porque ela deu certo, a história mostra que ela deu certo nos Estados Unidos da América. Tinha um lema da Inglaterra, quando foi fundar os Estados da América, né, que é o New England Way, o novo caminho para a Inglaterra, né? Os Estados Unidos, no início, pelo menos uma parte dos Estados Unidos, era conhecido como a Nova Inglaterra, né? E o novo caminho para a Inglaterra era o quê? Eram os magistrados e o magistério, os juízes e os professores,
eles tinham como base na construção das leis e nas cartilhas de ensino a palavra de Deus. De onde vem a cultura, até hoje, o presidente americano, né, de colocar a mão, fazer um juramento sobre as escrituras, dizer que vai governar o país baseado ali nas escrituras. Hoje eles botam a mão como um ritual, né? Mas naquela época eles entendiam, eu vou me basear por isso aqui, porque é isso aqui que vai fazer a sociedade prosperar. Então, como tu bem disseste, a igreja, os líderes religiosos, a teologia, o cristianismo é importante para que todas as coisas possam ir bem. Eu tenho uma frustração muito grande, eu não sei se tu compartilha da mesma, mas sobre a escola bíblica dominical. Muitos cristãos desprezam muito o tempo de escola bíblica dominical. E é onde elas vão aprender doutrina, vão aprender sobre Bíblia, vão aprender sobre todas essas questões que estão faltando, né? Talvez elas entenderem um pouco mais, para poderem ajudar, tanto se ajudar a pararem de ser omissos, todas essas coisas que tu falaste sobre o papel do pai e da mãe, que às vezes se omitem e deixam tudo nas mãos dos professores e não sabem do que os seus filhos estão aprendendo, estão fazendo dentro da escola. E quanto à questão de eles mesmos prepararem os seus filhos, incentivarem os seus filhos a participarem da escola bíblica dominical. Então, eu vejo, eu particularmente fico um pouco frustrado porque eu costumo dizer que a EBD ela a programação junto com o culto de oração, as programações menos badaladas da igreja, porque as pessoas não veem muita importância em ir para a escola dominical ou até mesmo ir para culto de oração. Mas assim como tu disseste, se tu tiras Deus da equação, as coisas vão desandar, as coisas vão ir de mal a pior. E a gente olha para esse mundão velho aí fora e as coisas só piorando, as coisas só indo em declínio, e uma delas é a educação, que está cada vez mais imoral, corrupta, despreparando os alunos, os jovens, e como eu disse no início, aluno quer dizer sem luz, e eles, mesmo indo para a escola, mesmo se formando, mesmo indo para as faculdades, continuam sem luz, continuam sendo alunos, infelizmente. Infelizmente, toda uma geração aí sendo mal informada, sendo mal preparada, porque, como tu bem disseste, não tem Deus na equação. E tudo isso vai por água abaixo quando Deus não está na equação. Todas as coisas. Eu acho que tu concorda comigo que quando tira Deus da jogada, as coisas vão desandar de mal a pior. Já estamos caminhando para o final. O sistema... Pode falar, desculpa. Só fazendo um adendo, né, pastor? O sistema educacional brasileiro removeu Deus de todas as áreas de ensino. Todas, absolutamente todas. Hoje, o sistema educacional brasileiro, os professores de história, eles ensinam a história contada sobre a ótica progressista, sobre a ótica marxista, sobre a ótica anticristã. Então, os alunos já são doutrinados a estudar império, reinados, repúblicas. E eles passam anos estudando isso sobre uma ótica marxista, onde indiretamente o cristianismo sempre é colocado como uma visão de mundo obsoleta, ultrapassada, que faz prejudicar e gera retrocesso. Como eles são progressistas, então tem que eliminar o cristianismo, né? Nós somos progressistas de uma visão totalmente diferente deles, né? Mas eles não podem se apropriar dessa palavra. O nosso progressismo, ele está em Cristo. Cristo, ele vai, no final da história da humanidade, ele vai resolver a equação desse mundo. Só que a visão deles é a eliminação de Cristo. Só que, sabe qual é o grande problema? Eu me entristeço muito. Vou lhe contar uma confidência aqui, né? Vou
como se fosse um segredo aqui. Isso não é um segredo porque está sendo assistido por muitas pessoas, né? Mas assim, o povo de Deus já acordou que a história ela é ensinada de forma errônea. Eu fico feliz por isso, né? Só que é o sistema educacional todo. Nós temos que entender que os professores de filosofia, na sua ampla maioria, de sociologia, eles estão contando o mundo, a história do mundo, eles estão apresentando antropologia, removendo Deus da equação. Uhum. Não é só o professor de história, é o de filosofia e de sociologia. Mas não só são esses, não. É o professor de biologia, de química, de física. Eles estão ensinando ciência, removendo Deus quase na sua totalidade da equação. E aí os meninos aprendem ciência, eles entendem esse mundo, e esse mundo é possível ser entendido, pelo menos dessa ciência que eu chamo de pseudociência, sem Deus. O modelo de universo que é apresentado para eles tira Deus da equação. Totalmente diferente das escrituras. O modelo de universo que é apresentado nas escrituras, que a Bíblia não é um livro de ciência, mas no que ela se propõe a descrever o universo, você vê o toque de Deus em tudo, absolutamente tudo. Mas o que é ensinado na ciência para os meninos remove Deus. E as pessoas pensam que para por aí. A geografia da forma como ela é ensinada é sem Deus. Mas, Rafael, o que é que sobra? Não sobra quase nada. Porque nem a disciplina de religião tem mais no ensino médio, tem no fundamental, e no fundamental é um negócio impressionante. É uma distorção que se apresenta o cristianismo, assim, total. Então, a minha confidência para você é o seguinte: eu fui professor de ciência. Toda vida, quando eu ensinava ciência para meus alunos, eu mostrava para eles que a ciência ela segue um método, que é um método científico, que é alicerçado em 4 pilares: a observação, a hipótese, a experimentação e a conclusão. Os nossos alunos de ciência hoje, eles foram castrados deles logo a primeira etapa do método científico, que é a observação. A gente não coloca mais os nossos alunos para observar esse universo. E o professor ensina uma coisa e eles têm que acreditar no que o professor está falando porque o professor viu nos livros. O professor também não consegue nem observar. Uhum. E aí, a hipótese, por não observar, é uma hipótese ateísta. E eles não têm experimentação, a ciência de hoje praticamente não faz experimentação em cima dessas teorias que é ensinada. Né? Porque qual é a experimentação para defender o evolucionismo? Não é observar o evolucionismo. Não, mas os fósseis... Não procede essas observações deles aí. É mais uma inferência. Eles inferem muito mais do que uma observação própria. Primeiro porque você observa uma coisa morta, né? Um fóssil, assim, tem várias hipóteses, várias teorias que você pode criar em cima daquilo. Então, assim, a ciência que é defendida, que é ensinada hoje, me frustra demais, porque eu percebo muitos pastores, viu, Leandro, que eles replicam esse conhecimento científico, eles não sabem que está replicando o conhecimento científico errôneo. Uhum. Porque simplesmente ouviu de um professor, de um youtuber, sabe? Eu vejo, assim, pastores renomados, assim, que têm canais grandes no YouTube, que têm livros publicados em teologia, mas quando vai falar de ciência, você fica assim, poxa, ele está contribuindo para esse modelo ateísta. Infelizmente. E mais triste ainda é quando alguns vão falar de política, né? Então, assim, é muito triste mesmo presenciar, assim, como o povo de Deus perdeu o apreço, assim, o desejo pelo conhecimento, pelo estudo. Eu cresci na escola dominical, domingo após domingo, às vezes ia mais pela merenda do que pelo conhecimento, né? Mas eu ia, né? E fui professor de escola dominical anos e anos, mas realmente eu tenho percebido que a escola dominical ela tem que ser reestruturada. Os tempos mudaram
E eu confesso para você que eu não sei exatamente como é que ela tem que ser reestruturada, mas é um ministério que perdeu a sua força mesmo assim demais, demais mesmo. Essa problemática não é só aí na sua igreja, não. É em todas as nossas igrejas, a escola dominical, ela tem sido fortemente atacada. A gente tem que sentar para discutir como é que a gente reestrutura, quais são os caminhos, né? Agora, uma das coisas que eu percebo é que a vida pós-moderna, ela mudou muito a relação dos membros com a igreja, porque hoje as pessoas elas estão morando muito longe, às vezes, da igreja. Uhum. E a distância conta muito na assistência dos cultos. Sim. Antes as igrejas, a comunidade que frequentava as igrejas, ela era mais local, a pessoa andava 2 quarteirões, ela estava na igreja. Era ali no final da esquina, no final do quarteirão, no final da rua. Se você parar para analisar bem, pelo menos aqui na nossa congregação, a igreja no local, os membros, eu moro a 3, 4 quilômetros da igreja, né? E é uma das mais próximas aqui da minha casa. Então, eu acho que isso é um dos fatores. Tem muitos, né? Mas tem que ser reestruturado mesmo a escola dominical. Algumas igrejas têm feito o seguinte, elas têm estruturado a sua escola dominical 1 hora antes do culto, né? Para facilitar para algumas pessoas que, né? Eles não fazem mais escola bíblica de manhã e culto à noite. Agora estão trazendo a escola bíblica 1 hora antes do culto para facilitar. E eu acho que é uma boa ideia, principalmente para aqueles que moram longe, né? Para não darem 2, 3 viagens. Então, talvez pensar nessa possibilidade, algumas igrejas que não fazem isso, para ajudar o pessoal, incentivar eles para estarem na escola bíblica. Como eu disse, é um dos momentos muito importantes, mais importantes da igreja, onde o pessoal vai aprender como se fosse uma escola. O nome já está dizendo, escola bíblica. Vão poder perguntar, vão poder levantar a mão, vão poder questionar as coisas que têm dúvidas. Tá? E, de fato, a gente precisa pensar um pouco melhor em como reestruturar para facilitar para os nossos membros, para as pessoas que estão perto de nós, para que a gente cuide melhor dessa parte deles. Tá? E pegando só essa parte que você falou, dentro das disciplinas, né, onde tiram Deus da jogada, da biologia, da ciência, e aí entra todos aqueles tipos de ideologia, tá? Aquele tipo de ideologia que vai contra a Bíblia, tá? Como, por exemplo, ideologia de gênero, ideologias imorais que vêm dentro dela. Por quê? Porque tiram Deus da jogada, né? E trazem uma cosmovisão totalmente antibíblica e trazem esse tipo de assunto, de ensino para dentro da escola. Eu não sei como é que tá esses projetos de leis que estavam tentando trazer ensinos de gênero e sexualidade para dentro da escola. Eu acho que foi vetado, eu não lembro muito bem se foi ou se está para ser votado ainda, mas até onde eu sei tinha sido vetado. Mas eu acho que não vai ser a última tentativa, não. Eu acho que ainda vai ter outras tentativas para colocarem e inserirem todas essas questões dentro da escola. E pensando nisso, já direcionando para o final, tu já ouviu falar da escola sem partido? Sim, sim. O que tu pode falar sobre ela? Eu sei muito pouco sobre ela, né? Alguns anos atrás eu ouvi sobre ela, eu vi umas palestras de alguns adeptos a esse projeto, né? E aparentemente é um projeto muito bom, onde tem como objetivo tirar todo tipo de ideologia, tirar toda essa influência, essa má influência dos professores nos alunos. E o que tu pode dizer ou falar sobre ela para nós, a gente terminar o nosso papo aqui? Eu confesso que quando eu ouvi, já faz muitos anos que eu ouvi a primeira vez essa terminologia, esse termo, essa frase, que é um projeto Escola Sem Partido. Pela frase, eu já fiquei assim, receoso em entender esse projeto. Eu não achei que o título foi muito feliz, não. Quando você lê o projeto, você vê que realmente é uma coisa boa. Resumidamente, a Escola Sem Partido é
você eliminar a doutrinação esquerdista presente nas escolas, né? Só que tem um problema nesse projeto, porque a proposta do projeto é neutralidade. Neutralidade política e ideológica no processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. Isso é muito problemático, porque não existe neutralidade. É verdade. Não existe, não existe neutralidade, né? Não tem como você conceber uma escola sem partido, não dá. As pessoas, necessariamente, elas têm posicionamentos ideológicos. Elas, resumidamente, ou elas são da linhagem de Sete, ou elas são da linhagem de Caim. Ou, ideologicamente, a cosmovisão delas de mundo é uma cosmovisão distante de Deus, ou é uma cosmovisão próxima de Deus. Não existe neutralidade, não existe meio termo, né? Então, assim, a proposta, o texto é muito bom, se eu não me engano, é o Miguel Najib, o advogado, que idealizou esse projeto de Escola Sem Partido. Isso foi em 2003, 2004, mais de 15 anos esse projeto. E ele recentemente abandonou a proposta, né? Porque não sabia disso, não. Então, ele abandonou. Ele abandonou, sim, porque o projeto de Escola Sem Partido, ela foi igual um avião. Ele foi crescendo no imaginário dos teóricos conservadores, dos intelectuais, foi crescendo. Entrou na esfera política, muitos políticos começaram a comentar, né? Tentou virar um projeto de lei, né? E assim, quando chegou em 2018, com a ascensão do pensamento conservador na política, né? Que isso foi uma alegria muito grande para a igreja. O Brasil tem experimentado um governo, pelo menos de esfera nacional, mais alinhado com as pautas conservadoras. O Escola Sem Partido ele começou a tomar outro rumo, ao ponto do Miguel Najib dizer, olha, eu estou entregando porque eu não estou vendo ele avançando mais. E talvez por causa, acho que começando pelo próprio título. A escola, ela não tem como ser sem partido. Ela seria mais feliz se fosse com todos os partidos, né? Porque a ideia do ensino público é o pluralismo de ideias. Na verdade, o problema das escolas hoje é a censura do pluralismo ideológico. O que é censurar? A nossa visão conservadora. Ele diz isso por experiência, né? Professor Rafael, eleitor do Bolsonaro, na confraternização dos professores, era uma forma de me xingar, entendeu? Porque você não pode ter uma ideologia diferente do que predomina na escola, senão você é destruído, né? Meu amigo, execrado. Então, assim, o que eu acho que nós temos que defender é que não existe neutralidade e nós temos que defender o debate de ideias. Na rede pública tem que existir. Eu confrontava muito, eu chegava na sala de coordenação pedagógica e falava. Uma vez um professor falou assim para mim, foi muito engraçado esse dia, um dos coordenadores pedagógicos. Um aluno lá foi reclamar de uns posicionamentos meus, ele me chamou para a gente conversar, né? Aí na conversa, a gente estava falando sobre verdade, né? E nesse mundo relativista, né, não existe verdade absoluta. Né? E foi o que ele usou, esse termo, né? Num determinado momento da conversa, não lembro exatamente por qual motivo, ele falou assim, mas não existe uma verdade absoluta. Aí eu olhei para ele e falei assim, então isso que você está acabando de dizer, eu vou desprezar. Esse seu argumento de dizer que não existe verdade absoluta, então, ou você criou uma verdade absoluta que ela não existe, que a verdade absoluta não existe, então você acabou de criar um absoluto, portanto você está concordando comigo que existe a verdade absoluta,
ou exatamente o que você está falando eu vou desprezar, porque como não existe verdade absoluta, o seu argumento que verdade absoluta existe, ele não vale nada, né? E aí foi um dia desconcertante para ele, né? Porque, obviamente, usou o argumento dele contra ele. Contra ele. Essas pessoas não sabem nem o que estão dizendo. Existe uma verdade absoluta. E eu acho que o papel da escola é buscar essa verdade absoluta. E se você tem uma ideologia diferente da minha, vamos debater. Eu lembro que eu chamava esse professor, que era um dos coordenadores pedagógicos, mas também era professor de uma disciplina, né? Eu chamava ele diversas vezes para debater. Cara, vamos debater com os alunos, vamos lá para o auditório. Vamos debater esse tema aí. Não, os meninos não têm... Eles vão dividir entre eu e você. Qual é o problema? Deixa eles ouvirem as ideias. Vamos debater. Eu passei meus 2 últimos anos chamando professores para debater. Vamos debater. A escola, ela vai crescer se os nossos alunos estiverem presenciando os professores, as pessoas que eles admiram, confrontando as ideias. Foi assim que as universidades americanas crescer. Tem um filme, se eu não me engano, é O Grande Desafio. Não sei se você já assistiu. Não lembro. Grande Desafio. Eu estou esquecendo aqui os principais protagonistas. Mas é um filme muito bom, porque ele vai falar só sobre debates nas universidades do início do século XX, metade do século XX, do século passado. Como isso era importante, isso estimulou o desenvolvimento das universidades lá nos Estados Unidos da América, né? Então, acabou o debate. Mas sabe por que acabou o debate? Porque eles querem nos censurar. Então, o problema das escolas não é a questão de você assim, tirar, né? Tira todas as ideologias, todas as linhas partidárias da escola. Eu acho que a nossa luta não tem que ser essa, de tirar, de remover, de oferecer um ensino neutro de ideologias, de visões políticas. Eu acho que isso é utópico, não é bom para o debate, eu acho que isso não, como conservador, isso não ajuda muito. A nossa defesa a escola, ela é laica, mas ela não é laicista. E o que é laico? É um governo que não tem influência direta das instituições religiosas, mas não proíbe Exato. a pluralidade. A pluralidade das visões religiosas que existem naquela nação. Não proíbe, mas eles estão querendo nos censurar. Então, o que a nossa luta maior é isso, assim, colocar para os pais, para a sociedade de forma geral, que a visão cristã ela é sistematicamente desprezada e rejeitada nas escolas. Só para você ter noção, hoje nas escolas se promove muito a visão hindu, a visão budista. Como? Através do coach. Vou contar uma experiência aqui para você. Formação de professores. Começo do ano, todo ano tem. A diretora cristã, infelizmente, por falta de conhecimento da influência das religiões nos métodos de ensino, de capacitação de professor, chamou um coach para a escola. Aí, a gente que tem um certo conhecimento e sabe da influência do budismo e do hinduísmo em coach, a melhor versão de você mesmo, né? Libere a serpente que está dentro de você. Isso aí é visão hindu, meu amigo, né? Kamala tem o nome de uma serpente, uma serpente espiritual, alguma coisa assim, no budismo, né? Você tem que liberar ela, você tem que silenciar o seu eu que está ali impedindo de você progredir. Aí eu lembro que numa dessas palestras lá, tudo que o cara falava, para mim ali era uma religião, só que para eles não, é uma motivação, os professores começarem com mais energia, mais disposição com os alunos. Mas eu só ouvia budismo e hinduísmo, porque eu estudo essas múltiplas
religiões que existem, orientais, que estão entrando com força aqui no Brasil. Pastor, teve um momento lá da preparação e eles tinham que visualizar alguma coisa. E aí, visualizar, e quando conseguisse, eles tinham que gritar que conseguiu. Rapaz, eu vi professor correndo pelo Coisa auditório, doida. subindo lá no tablado do auditório, que era onde eram feitas as nossas reuniões, rolando no chão. Aí quando eu vi aquela cena, né, primeiro que era todo mundo de olho fechado lá, fazendo as orações deles, eles não percebem que aquilo é oração, né? É só visualizando, né? E eu com o olho aberto, né? Eu olhando na arrumação. E quando eu vi aquela cena ali, rapaz, a atmosfera espiritual aqui já está tão grande que, infelizmente, eu não consigo mais ficar. Não sei em que momento era lá da confraternização. Eu saí super chateado. Mas, infelizmente, me faltou coragem para chegar para a diretora e falar para elas, professora, que absurdo. O que é que você está permitindo entrar dentro da nossa escola? Quando eu entrei aqui, a senhora me chamava para orar. Hoje você chama um coach desse aqui para orar para o nosso Deus, Deus das Escrituras. Agora você chama esse coach aí para orar para o eu interior. É triste. Olha, eu vou lhe dizer, se tem uma coisa que a gente tem que bater com força é na teologia coach. Está entrando dentro das nossas igrejas, viu? Também não é só dentro das escolas, não. Pois é, Rafael. Pois é. Eu queria conversar, ter mais tempo para conversar contigo aí. O papo tá longo, né? Mas... Já tá quanto tempo aí? Rapaz, eu nem sei. Deve estar 1h30 já. Né? Mas Outro a gente pode assunto... marcar um outro tempo para falar sobre ideologias. Eu queria ter entrado na ideologia de gênero, sexualidade, moralidade. Mas esse conteúdo aí tá ótimo. Eu acho que esse conteúdo aí tá muito bom para a gente já lançar e depois marcar uma outra oportunidade para a gente desenrolar um pouco mais sobre essas questões que vêm sido trazidas para dentro da escola. O que tu acha? Acho ótimo, acho ótimo. Agora sim, a gente não pode finalizar esse momento sem apresentar uma solução para tudo isso, né? Uhum. Então, eu queria colocar aqui algumas, assim, que eu tenho estudado, pesquisado e visto, né? Ao longo da história do cristianismo, que tem dado certo e a gente tem que voltar para essas origens. Né? Como é que a gente resolve essa situação educacional no nosso país? Eu acho que tem várias frentes. O governo federal tem feito a parte dele. Ele enxergou que precisava de um ministro cristão. E hoje nós temos, né? Um ministro da Educação é um pastor. Né? Quem diria? Quem diria, né? Só que, assim, o sistema, se eu não me engano, a quantidade de profissionais da educação no Brasil são 600 mil. É o maior exército de pessoas dentro de uma instituição, né? Compondo uma instituição no nosso país. É gigante. O Ministério da Educação, com todos os seus professores, secretários, supervisores, diretores, é um negócio gigante. Né? Um pouco mais de 500.000, se eu não me engano. E, assim, o governo tem feito a parte dele. Só que a podridão já está tão enraizada que não é só modificando o ministro da Educação que a gente resolve, não. Então, eu penso assim, um dos caminhos que a igreja ela tem que percorrer. Nós precisamos ter as nossas escolas. Com todas as dificuldades que o MEC, o Ministério da Educação, apresentava no passado, de você estabelecer uma escola confessional, pelo menos hoje, está mais fácil estabelecer uma escola confessional sem muita influência, sem muita intervenção do MEC, dizendo que você tem que fazer assim, 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 seguir essa matriz curricular assim, 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 né? Hoje está um pouco mais flexível, e eu acho que esse é o momento que a igreja tem que aproveitar e entender que a gente precisa ter as nossas escolas, começando por baixo mesmo. Começa com a educação infantil, os próprios filhos da igreja.
estimular os nossos pais, uma vez formados, a lutarem para usar até o espaço da igreja, como muitas igrejas já fizeram outrora, e fundam uma escola. E na dependência de Deus, essa escola, com o passar do tempo, vai oferecer o Fundamental 1, depois o Fundamental 2, depois o ensino médio, depois você tem a escola estruturada, confessional. E quem sabe aquela escola vira uma universidade. Foi assim que os americanos fizeram e deu certo. Né? Então, eu acho que essa temática ela tem que ser discutida entre nós. Eu confesso, eu me aproximei do CIBIMA, eu faço parte do núcleo criacionista lá do CIBIMA, né? Pelo menos até antes da pandemia. Depois da pandemia, perdi o contato mais lá do Pastor da Imed. Mas eu acho que o CIBIMA ele tem um espaço maravilhoso que poderia ser utilizado como uma escola confessional. Não só como uma instituição de ensino teológico. Começa oferecendo a faculdade de filosofia, o viés conservador, e depois vai abrindo outros cursos. A faculdade Rácio, hoje eu estou fazendo uma graduação pela Rácio. Eu, quando fui para lá, pensei que era uma universidade confessional, porque o reitor de lá, ele é pastor. Né? E eu me decepcionei, porque se ela é uma faculdade confessional, eles têm 3, 4 cursos lá, né? Um deles é o que eu faço. Eles deveriam escolher melhor os professores dele, meu amigo, porque eles não estão alinhados com a visão conservadora, pelo menos se é uma universidade confessional. Então, eu acho que falta isso. Eu acho que falta a gente se unir e falar o que é que falta. Se a gente não tem um prédio, tem instituição como o CIBIMA que já tem um prédio. O que é que está faltando para abrir um curso? Porque tem muitos, até onde eu sei, tem muitos irmãos do nosso meio formados em diversas áreas, desde pedagogia, passando pela área da natureza, das áreas da saúde, né? Que daria para abrir uma faculdade. E tem professor suficiente para isso. Né? Então, assim, falta esse sentimento nosso, sabe, de se reunir e ofertar cursos, seja no ensino superior, ou usar os nossos prédios para iniciar escolas confessionais. Eu queria muito, muito que tivesse uma escola confessional nata. Aqui tem, meus filhos estudam, que é o Colégio Pleno, aqui perto de casa. Só que é confessional, graças a Deus, não tenho o que reclamar, é confessional mesmo. O livro, uma vez eu mandei um zap para o coordenador pedagógico lá, eu bati a foto do livro de ciência do meu filho. Aí tinha na foto, na página do livro de ciência, tinha o corpo humano estruturado pelos músculos, né? Era o estudo dos músculos, e a frase que estava escrita era o seguinte: o corpo humano, essa máquina maravilhosa criada por Deus. Rapaz, você vê isso no livro de ciência? Não, peraí. Mandei um zap. David, cara, olha, parabéns. Com certeza isso aqui passou por sua revisão. Olha, estou muito feliz em ver no livro de ciência. Nunca imaginei que veria isso. Mesmo na escola confessional, eu não esperava ver isso no livro de ciência. Parece que a escola lá pressionou e eles mudaram a editora e voltaram para uma editora que não é confessional. Então, assim, é uma luta gigante. Né? Eu tirei meus filhos de lá por outro motivo, mas ano que vem eu volto de novo lá. Eu gosto muito dele, né? do David, que é o coordenador pedagógico lá. Mas, assim, é uma luta que a gente tem que estar em cima direto. Não só elogiando, mas na hora que ele quer tirar, opa, cara, a gente não pode tirar, não pode. Os pais, eles têm que estar assim, ó, direto em cima do doutor gestor. Reunião de pais e mestres não deveria ser convocado somente pelo núcleo gestor da escola. Os pais deveriam ter essa conversa. Ó, tá acontecendo isso aqui na escola. Vamos marcar aqui um dia que a gente vai conversar com o coordenador pedagógico. Olha, nossos filhos, a gente botou aqui, é uma escola confessional. Está acontecendo isso aqui e a gente não permite. Ou vocês mudam isso aqui, ou infelizmente a gente vai ter que tirar nossos filhos. Eu não assisti esses filmes americanos da participação dos pais, né? Chegando para o treinador de futebol, olha, você tem que melhorar isso aqui e tal, porque senão eu vou tirar meu filho e vou levar para outra escola. Né? O povo de Deus tem que ser assim na questão
doutrinária. Mesmo as escolas confessionais, a gente tem que marcar colado em cima, e Deus abençoa. Eu creio fortemente que Deus abençoa. O Colégio Pleno aqui é a escola mais procurada da minha região. Lotado lá. Lotado. E é a escola que mais cresce em estrutura e em número de alunos. Com todas as limitações, tem uma pitada ali de conservadorismo bíblico. E Deus abençoa. Graças a Deus por isso. Então, um dos caminhos que eu penso de soluções para isso tem que partir de nós, as nossas igrejas, tendo esse sentimento de fundar faculdades confessionais e escolas confessionais. Quer dizer, saiu uma lista agora da melhor universidade do Brasil. Universidade Católica de São Paulo. Que eu não sei até que ponto ela é confessional hoje, porque a gente sabe que o negócio já está tudo, né? Mas, tá aí. A universidade é a melhor universidade, ou uma das melhores. Se não me engano, foi a primeira colocada, ou a segunda, a terceira. Uma das melhores. Foi a universidade de linhas confessionais. Interessante. Agora é um desafio. Não é fácil estruturar uma escola, não. Não é fácil, não. Tanto a questão financeira como a questão de pessoas que queiram, né, fazer parte de um sistema de ensino. Mas eu falo para você aqui, eu falo lá no CIBEM, eu estou à disposição. Eu quero fazer parte de uma geração de homens que viram a chave. Eu quero virar a chave. Eu quero fazer parte de uma geração que a gente estava caminhando até aqui. E a gente enxergou que isso estava afastando as pessoas de Deus e fragilizando a igreja. Então, vamos virar a chave, vamos mudar de fundo. Eu peço a Deus para fazer parte dessa geração, né? Nessa esperança que eu acho que o povo de Deus tem que ter, né? Entendo. Tem mais alguma solução que tu acha que deve a proatividade dos pais em querer construir ou formar instituições confessionais? E que mais? Para nós fecharmos aqui. Eu acho que essa seria a linha mestre, né? Uhum. A igreja sentiu o sentimento de construir seu sistema de ensino. E a partir daí, eu creio que as demandas elas vão aparecer, né? Eu falo assim, os jovens das nossas igrejas hoje, que estão nas faculdades, eles precisam, primeiro, vencer o sistema, né? Eles não estão vencendo, eles estão indo, muitas vezes, estão sucumbindo, né? A fé cristã e mergulhando no secularismo. Mas esses que estão vencendo, a gente precisa utilizar essa mão de obra aí de pessoas que, de uma certa forma, estão sendo capacitadas, né? Porque a formação secular, embora ela seja totalmente distante de Deus, ela é fundamental para você estabelecer a instituição. Não tem como você ter uma faculdade se você não tem um quadro mínimo de professores que têm mestrado. Não é verdade? Uhum. Então, assim, uma das alternativas extremamente dolorosas, mas fundamental para que a gente vença esse sistema, é estimular nossos jovens à busca do conhecimento no mais alto nível possível, né? Eles precisam chegar à especialização, eles precisam chegar ao mestrado, eles precisam chegar ao doutorado. Se eles querem fundar faculdades para formar professores que vão construir um novo modelo de ensino. Não é uma tarefa fácil. Você se manter em silêncio, engolindo um bocado de sapo, ter uma cosmovisão de mundo diferente durante 6, 8, 10, 12 anos, é ser um verdadeiro missionário no meio de canibais.
Mas eu não consegui. Eu não consegui chegar no doutorado porque eu não aguentava mais. Eu cheguei até o mestrado, mas eu não aguentava mais. Eu sou um cara muito combativo, né? Eu vou mesmo para a conversa e isso afasta professores, quem está na faculdade, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que treinar nossos jovens de como lidar com isso, mas que eles precisam da formação, porque a gente precisa reconstruir o modelo. A gente tem que implantar essa semente de construir um novo modelo educacional no coração dos nossos jovens. Essa semente tem que ser implantada. E, infelizmente, o processo de ensino ele é demorado demais. Você planta a semente hoje para colher daqui 10, 15, 20 anos, né? É muito demorado. Mas seria uma das outras alternativas, um dos outros caminhos que a gente tem que trilhar. Eu aqui estou encucando na cabeça do meu filho desde pequeno, né? O mestre dele sou eu. Eu só quero ser mestre do meu filho. Eu não quero ser mestre, né? Existe esse ego, infelizmente, na academia, né? Do mestre, do doutor, né? E isso é bobagem. Né? Só para alimentar a natureza humana, né? Na verdade, o modelo grego de mestre, ele nunca foi passa longe desse modelo de mestre que é o lato sensu, né? O mestre hoje do mundo pós-moderno, ele estuda um ponto específico, né? O lato sensu, né? Ele fica só naquele negocinho e ele recebe o título de mestre e ele vai agora ensinar trocentos alunos ao mesmo tempo. O mestre, no período grego, né, era totalmente diferente. Se Aristóteles existiu, vamos dar o mérito aqui da dúvida, né? Digamos que ele existiu, né? E o que se fala dele procede, o mestre é daquele jeito. Você escolhe um aluno e você investe em praticamente a vida toda. E você não... E por que você é um mestre? Não é porque você ensina só química para o seu filho, não. É porque tudo que o seu aprendiz tem sede de conhecimento, ele busca, você tem que oferecer o conhecimento ou então a fonte desse conhecimento. Os pais de hoje não são mestres dos seus filhos. Os filhos chegam 1 milhão de perguntas sobre todos, os pais não estão preparados, né? Então, nós temos que ser mestres dos nossos filhos. Se a gente quer uma geração, um sistema educacional diferente, se Deus nos der a oportunidade de entender que o conhecimento secular ele é importante, é relevante para as instituições, mas ele sem Deus, ele afunda a sociedade. E se eu não consigo alcançar a próxima geração com esse conhecimento, então, meu amigo, eu estou entregando uma geração e que dor no coração é essa? Eu fico imaginando. Rapaz, meus pastores da minha infância, eles eram homens extremamente limitados. Eles ensinavam uma teologia assim, muito superficial, mas esses homens dedicaram a vida deles para me ensinar o trivial das escrituras e o trivial ficou. Quando eu cheguei na universidade e fui tentado implantar ideologias contrárias ao que tinha sido implantado uns 10 anos atrás da minha vida, a semente do secularismo caía na minha mente, pegava fogo. Ela não germinava, né? Mas esses homens fizeram a parte deles, eles lutaram, eles viraram os mestres dos filhos deles e de outros filhos por adoção, né? Eu fui filho de adoção de muitos pastores, né? Pastor Luiz Ivan, pastor Bruce. Eu tive muito mulheres de Deus, para também não dar o mérito só aos pastores, né? Uma missionária americana chamada Nancy, a esposa de um pastor, a Conceição, muitas mulheres de Deus que estavam ali, né, implantando a semente. Então, é fundamental a participação. Eu vou lhe dizer, pastor, se a gente quer virar a chave, são muitas áreas mesmo, sabe? Muitas áreas que têm que ser atacadas. E precisa de proatividade nossa, né? Se não começar em nós,
como tu disposição, né? Disposição no coração de servir, né? De ensinar, de educar, né? É verdade. Bom, Rafael, eu acho que foi um papo bom, um papo que deu para desvendar muitas coisas. Gostaria de ter, como eu disse, ter falado sobre outras coisas também, mas eu acredito que esse material pode abençoar muitas pessoas. Então, obrigado pela tua disposição em nos abençoar. Obrigado pela tua disposição em nos ajudar a entender um pouco mais essa questão do ensino que a gente tem visto aí que está bem defasado. E se, de fato, a gente quiser mudar pelo menos alguma coisa, elas deve começar por nós, né? Buscando métodos e buscando meios para ajudar, começando em casa, com os nossos próprios filhos, e depois indo mais além. Eu oro ao Senhor para que Ele tanto dê a mim como para minha esposa sabedoria e inteligência para criar a nossa filha que está chegando aí. Se Deus nos der graça, ela chega dia 6 de agosto, e aí vai começar uma jornada onde a gente vai ter que criar ela, e a nossa oração é que Deus nos dê sabedoria para criá-la no temor do Senhor. Coloque à disposição do nosso coração para ensiná-la, preparar ela para o futuro, e que ela seja uma mulher de Deus e impacte, né, onde ela esteja. Esse é o desejo do nosso coração, deve ser o desejo do coração de todo pai que tem aí filhos e queira impactar o mundo, né? Não é à toa que o salmista diz, né, os filhos são como flechas na mão do guerreiro, tá? Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava deles. Então, os filhos eles devem ser lançados como flechas, como armas para o mundo, para que, de alguma maneira, a gente impacte. Versículo maravilhoso esse. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça para continuar nessa pegada de tentar mudar o que a gente pode fazer ou tentar mudar a partir do Evangelho. Obrigado e, quem sabe, vamos marcar um outro tempo para a gente conversar um pouco mais. Vamos sim. Pois, Deus abençoe, um grande abraço. Se você gosta ou gostou desse papo, se você acha um assunto relevante, compartilha, dá o teu legal, tá? Então, para que esse conteúdo chegue o mais longe possível. Um grande abraço para você.